gente vai abrir muito a Bíblia. Para você que se concentra mais em anotar e depois em casa você abre. Se você quiser, depois eu pego um esboço de tudo isso que foi falado aqui, os versículos, as frases, tudo. Eu disponibilizo para que você pregue na sua célula, para que você pegue essa palavra e pegue até mesmo de novo para você, amém? Mateus capítulo 4, versículo 16. Jesus começa o seu ministério. Mateus capítulo 4, versículo 16. Depois, no capítulo 3 de Mateus, fala de João Batista. Ele abre o caminho do Messias. E ali ele começa a sua pregação. E ele fala sobre o Messias que estava já. E era o momento dele se manifestar no seu chamado, no seu ministério. E em Mateus capítulo 4, no versículo 16, Jesus começa o seu ministério. No versículo 16 de Mateus capítulo 4 diz: o povo que estava em trevas viu luz. Os que viviam em região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: o que Jesus falou? Arrependei-vos, e porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20 diz: então eles deixaram. Semana que vem, quando tudo ficar bem, queridos, a palavra de Deus ela não enfeita. Foi essa loucura mesmo, foi. Jesus passa e chama. E aquele que entende no Espírito obedece e vive. A palavra do Senhor diz que imediatamente eles deixam tudo e começam a fazer o quê? Imediatamente eles deixam a rede e seguem a Jesus. Versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, versículo 22 diz: então eles, semana que vem, quando passar na faculdade, quando acontecer aquela bênção que eu quero muito, ele foi. O versículo diz que no mesmo instante do chamado, ele dá uma resposta. Porque tudo que Deus fala para você fazer, Ele quer que você se expresse no nível que você entendeu. Todo aquele que dá uma resposta rápida é porque ele entendeu a voz do Espírito. Todo aquele que dá uma resposta rápida, ele anda pelo Espírito Santo de Deus. E só existe um tipo de pessoa que pode andar pelo Espírito, aquele que entende qual é a voz. Salvação é você orar e Deus responder. Comunhão é Deus falar e você entender. Não tem esse negócio, eu quero sentir Deus. Não. Querido, onde você estiver, a conexão que você tem com Ele, qualquer lugar pega. A unção que você tem diz a conexão que você entendeu do Pai. E Cristo ama aquele que dá uma resposta rápida para o chamado que Ele está falando para a nossa geração. Deus não vai usar todo mundo, Ele vai usar quem entendeu. E eu pergunto para mim e para você: o que você entendeu em relação àquilo que Deus mandou você ser e fazer? O nível que você se expressa diz o nível que você está andando em Deus. Se Deus fala, faça, eu não posso demorar mais de 5 segundos para dizer: eis-me aqui. O nível da resposta que eu dou diz o nível que eu quero andar na minha geração. Eu postei um vídeo esses dias no meu Instagram, na verdade hoje. Diz: quanto mais nós demorarmos para entrar e entender naquilo que Deus está falando e fazendo, mais nós iremos nos sentir incompletos na nossa geração. Deus só quer que você faça uma coisa. Deus não quer que você dê nada. Deus quer que você entenda o que Ele está falando. E Jesus ele ensina, Ele diz assim: ó, as minhas ovelhas, as minhas o quê? Ovelhas. Elas conhecem a minha
geração agora. Ele está dizendo, aquele que é meu, aquele jovem que tem comunhão comigo, quando eu peço a esse jovem algo, ele não demora em responder. Eu vou. Por que que muitos jovens da nossa geração, eles estão demorando? Tem muitos jovens da nossa geração querendo ser usado. Mas Deus, nessa geração, ele tem muito mais vontade do que esse jovem de fazer aquilo que ele tem vontade. Tem jovem que fala, eu gostaria tanto de pregar a palavra, eu gostaria tanto de ser usado, eu gostaria tanto de ser usado nos dons, eu gostaria tanto, mas eu quero dizer para você, jovem, Deus tem mais vontade do que nós. O chamado de Deus é para agora, é para hoje. O tempo de Deus se chama agora. O tempo de Deus se chama hoje. Não espere nada melhorar para fazer aquilo que Deus é capaz de fazer por si só. Dê uma resposta na altura daquilo que você está entendendo. Passando junto ao mar da Galileia, vi 2 irmãos. E ele disse, vinde após mim. Passando diante de outros homens, ele disse, me siga. E a resposta para aquele que entende a voz é, imediatamente eu atendo àquilo que ele está me propondo. É rápido. Por quê? Porque ele tem pressa. Então eu tenho que dar a resposta baseada naquilo que eu entendi. Os próximos versículos diz assim, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. A fama de Jesus correu por todos os lugares. Jovem, como é que você é conhecido na sua geografia? Eu costumo dizer para os jovens lá na Vila Planalto, tem alguns jovens que vai você diz, cuidado, se preparem. A qualquer momento, por essas portas, vai entrar um jovem que encontrou com você em algum lugar e baseado na fama que você tem lá fora, vai dizer se ele permanece nessa igreja ou se ele não permanece. Porque a primeira coisa que esse jovem vai ver quando encontrar você é se você é parecido com aquilo que está escrito. E todo jovem que está escrito nele, a digital do eterno, ele atrai pessoas. Agora você diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. E no versículo 25 diz, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, Samaria, numerosas multidões seguia Jesus. Você tem que entender. Olha só, Jesus chama pessoas improváveis para fazer coisas prováveis que só vem dele. Olha o nível que Jesus chama aquelas pessoas para andar com ele, curando toda sorte de doenças e enfermidades, lunáticos, paralíticos, endemoniados, e ele libertava todo o povo que decidiu caminhar com ele. Queridos, é esse o nível que Cristo quer fazer na nossa geração. É fazer com que jovens que dizem, eis-me aqui, ande no mesmo nível que Jesus é. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo assim, aquele que crê, quantos aqui creem? Farão as mesmas obras, ou obras. Queridos, eu entendi algo. O nível que eu entendi do chamado diz o nível que eu quero viver em Deus, ou as mesmas obras, ou obras maiores. Ou, se a vida que você está vivendo está bem, está legal, para Deus também está legal. Mas se você tem fome, para Deus também é fome. Se você quiser dar um nível maior para Deus, Ele também quer que você ande. Se você não quiser ser usado nessa geração, Deus não pode fazer nada. Porque querido, quando o nosso problema é Deus, ninguém consegue resolver. Eu amo
Eu sofri muito na minha infância. Vocês conhecem um pouco da minha história. E o engraçado é que na época onde eu era mais do mundo, na prostituição, na droga, no álcool, sabe onde é que eu morava? Aqui. Taubaté. Então você está olhando para uma pessoa que era para ser um traficante, um assassino, ou alguém que essa geração não poderia contar. Por quê? Porque não tem a palavra que Deus chamou para viver. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Sendo bênção no lugar onde anos atrás, antes de eu conhecer minha família, eu era maldição. Esse é o nível que Cristo quer nos levar. É tirar você do achismo e injetar em você a convicção de reino. Quem imaginou um dia, eu passando todo dia nessa rua, que um dia eu voltaria no lugar onde eu era maldição para ser bênção, e hoje eu estou trazendo uma palavra que um dia eu rejeitei. E você fica achando que não é amado. Você acha que Deus não me ama. Pregar é só para pastor. Você não está falando com alguém que nasceu no berço de ouro, no berço evangélico. Você está falando com alguém que Jesus falou assim: me segue. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, querido, e faça o quê? Mas é se você quiser. Mas eu entendi algo do Espírito hoje. Sabe o que o Espírito Santo me falou hoje? Que ele vai me levar nos lugares onde a minha fidelidade chegou. Sabe a sua fidelidade no dízimos e nas ofertas? O Espírito Santo me falou hoje que eu vou te levar nos lugares onde a tua oferta chegou. Eu vou te levar onde a tua fidelidade chegou. Nós temos que entender que Ele está hoje à noite falando assim: eu procuro você, jovem, me segue, jovem. Eu quero usar você, jovem, do jeito que você está, do jeito que você é, mas se você vier, eu vou fazer com você algo extraordinário. Mas sabe por que muitas vezes nós não entendemos nessa geração? Porque nós não estamos com o nosso entendimento, a nossa mente renovada para aquilo que o Espírito quer fazer. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: o nosso evangelho, ou seja, se você ainda não entendeu, Deus quer de mim e de você. Se nós ainda não temos a convicção daquilo que Deus nos chamou para viver e ser. O versículo 3 diz isso: o nosso evangelho ainda está em moderno. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo. A Bíblia diz: conhecereis e ela vai nos. Se a fé vem pelo ouvir, conhecereis a verdade, ela nos libertará. É somente através do conhecimento da palavra que Deus pode fazer alguma coisa. Todavia, tudo que Ele cria através da palavra. Haja por meio da palavra, todas as coisas foram criadas. Se Deus usar a palavra dele para criar todas as coisas, eu tenho que usar a palavra para ter o entendimento. Mas eu quero dizer algo para vocês: se um jovem não entende sobre a palavra, como ele vai saber o que Deus quer dele? Eu preguei algumas vezes e alguns jovens eu falo a mesma coisa. Quer saber o nível de fé que você tem? É o papel em branco e a caneta que você fala. Escreva tudo que você sabe, sem abrir a Bíblia. Esse é o nível que você escolheu viver, que sai desse papel. A noção que você tem é porque você entendeu e deu a resposta baseada no nível do seu entendimento. 2 Coríntios capítulo 3 diz o quê? Mas se o nosso evangelho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, ele diz: se você ainda não entendeu, jovem, o que Deus quer de você, é somente para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século
para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Satanás não quer nos tirar da igreja, quer que você não entenda o que é pregar. Ele quer que a nossa geração não entenda sobre o Evangelho. Então eu quero trazer para você algo, querido jovem, nessa noite. Mergulhe na palavra, porque vai ser o único meio de fazer com que você chegue no seu futuro e conte uma história diferente daquilo que você está vivendo hoje. Eu estou contando hoje uma história diferente do que eu vivi quando eu morava no Taubaté. Eu ainda fiquei assim, eu posso encontrar alguém aqui que me conheceu na época, mas eu acho que não tem ninguém. Mas nós iremos nos encontrar com pessoas que um dia nos encontrou e nós dissemos assim: eu sou salvo, eu sou crente. Mas quando essa pessoa voltar daqui 10 anos, ela vai olhar para você e ver se realmente aquilo que você disse foi realmente Cristo que fez. Queridos, nessa unção, nesse nível que Deus chamou esses homens, Ele continua chamando hoje. E você vê que depois que Jesus escolhe esses homens, esses jovens, Ele escolhe para um nível diferente daquilo que eles estavam vivendo. Resposta rápida. Santidade jovem, resposta rápida. Santificação. Vida com Deus, jovem, a resposta é rápida. Entrega. Eu quero usar você, jovem, a resposta é rápida. Mergulhe nas Escrituras. Mas eu quero ser usado sem mexer nada. Eu quero ser conhecido como homem de Deus, mas vivendo como um homem do mundo. Eu quero ser conhecido como um jovem avivado, mas eu quero viver como um jovem que não quer pagar o preço para ser incluído, encaixado no ministério. Quantos jovens aqui, levante a mão de verdade? Quantos jovens sonham em ser pastor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jovens. Acho que a gente tem aqui uns 60 pessoas. E 5 têm um desejo de ser pastor. Sabe por que eles são poucos? Porque Queridos, a palavra do Senhor diz: buscarei pastores segundo meu. Então, sacerdócio e entendimento e chamado é gerado no coração de Deus. Não é dizer eu quero, é dizer Ele me chamou. Quando você entende isso, você levanta a mão, já sabe que você foi criado para ser e viver. Fica mais fácil de Deus usar você no momento oportuno da sua caminhada. Por que esses jovens aceitaram? Esses homens aceitaram? Porque eles tiveram entendimento. E o que Satanás quer fazer? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4: cegar o entendimento. É a fama dessa geração, é ideologia. O que significa essa ideologia? É Satanás querendo implantar no sistema dessa geração uma ideia de algo que contradiz aquilo que o rei está falando. Ideologia significa inserir na mente de alguém uma ideia diferente daquilo que ele acredita. E a ideia que essa geração quer implantar é: não dependa do Espírito Santo e nem de Deus. Você não precisa disso. Mas quando nós temos um entendimento e damos essa resposta rápida, nada me influencia. Mas como eu tenho o Espírito, eu influencio a minha geração. Querido, nós fomos criados para influenciar. E só pode influenciar quem entendeu. A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 é: e acontecerá nos últimos dias que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, as crianças falam o quê? Profetizarão. Os vossos velhos sonharão. E os jovens terão. Eu pergunto: jovem, você está vendo
entendimento, e aquilo que eu entendi diz a forma que eu expresso, e a forma que eu expresso diz o Deus que eu sigo. E quando aquilo que está dizendo que eu sigo ao Deus Altíssimo, eu estou influenciando uma geração. Porque nós somos chamados para desfazer, influenciar, desfazer as obras de Satanás. É Satanás fazendo algo e você desfazendo. É Satanás querendo entrar na vida de um jovem e você influenciando. É Satanás querendo tirar pessoas da graça, do poder, e você entendendo que a sua estrutura foi feita para isso. Eu estou fazendo aqui aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, quando nós temos esse entendimento, jovem, de reino, nada pode nos influenciar. Todo jovem sem a palavra de Deus está perdido. Eu recebo diariamente meu direct. Jovem dizendo: pastor, eu quero desistir. Pastor, eu dou conta. Pastor, eu não fui chamado para isso. Pastor, até hoje eu não recebi nenhuma palavra de um jovem dizer assim: pastor, eu estou com vontade de ser um profeta. O que eu faço para ser um profeta? Pastor, eu estou com vontade de ser usado nos dons. O que eu faço para ser usado nos dons? Pastor, eu estou com vontade de pregar a palavra de Deus. O que você fez? Qual foi o caminho que você traçou para ser usado por Deus? Querido, nós somos chamados para desfazer as obras de Satanás. Mas nós só iremos fazer isso quando nós tivermos um entendimento do que é de Deus e o que não é. A partir do entendimento da palavra, vai dizer até onde nós iremos chegar. João capítulo 15, versículo 3. João capítulo 15, versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então o que eu tenho que fazer para ser inserido, para ser usado? Mergulhar nas Escrituras. Quero trazer para você, jovem, essa noite. Deus me trouxe aqui para que você entenda e dê uma resposta imediata àquilo que Ele está falando. Pastor, como é que eu faço isso? A partir do entendimento que você tem dessa palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é aquilo que os profetas profetizaram sobre ele. Então mergulhe na palavra. Leia versículos, decore versículos, leia a Bíblia, mergulhe naquilo que Deus está falando nesse livro. Porque aí você vai ver, João, o que Deus é capaz de fazer na sua vida e na sua história. O homem de Deus, ele não é conhecido por aquilo que ele acha, ele é conhecido por aquilo que Deus sonhou para ele viver, principalmente os jovens. Resposta rápida. Eu quero trazer alguns homens da Bíblia que deram respostas rápidas, como esses homens, os discípulos, que entenderam o chamado e imediatamente foram inseridos no chamado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Apóstolo Paulo, Atos no capítulo 9, versículo 1. Atos capítulo 9, versículo 1. Amém? Eu acho que vocês não veem assim. Está tudo bem? Posso continuar? Glória a Deus. Atos capítulo 9 fala sobre um homem que entendeu o chamado. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Olha a situação desse homem. Ele estava respirando ameaça. Já viu alguém grave desse jeito? Respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Já vi alguém dizer assim: eu tenho crente. Mas alguém falar assim: eu estou respirando ameaça e morte contra os crentes. Essa é a primeira vez que eu vi.
Versículo 3: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levado para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está... A sua versão diz que ele está o quê? Mas agora ele estava respirando ameaça e morte contra os discípulos. Será se foi isso que ele viu no caminho de Damasco? Provavelmente, né, não? Ele teve um encontro. Ele teve uma experiência. Quantas experiências ele teve que ter para entregar sua vida para Jesus? Quantas palavras, quantas vezes Deus apareceu para Noé para que ele construísse a arca? 120 anos. Noé construindo arcas, levando no seu coração somente uma palavra, dizendo: constrói. Se você ler a história de Noé, você não vê nenhuma vez ele dizendo: Deus, só um pingo para mim ver se é isso mesmo. Deus confirma, Deus só faz isso. 120 anos ele carregando uma palavra e construindo uma arca. Todo mundo dizendo, todo mundo querendo colocar nele uma ideologia que ele estava ficando doido. E ele levando para essa multidão com a convicção que a voz era daquele que chamou ele. Apóstolo Paulo, respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Só bastou um encontro no caminho de Damasco. Ele entrega a sua vida porque ele entendeu a voz. E quando ele entende a voz, ele sabe o que tem que fazer. Você não vê ninguém mandando ele: agora você tem que orar, agora você tem que jejuar, agora você tem que se santificar, agora você tem que isso, agora você tem que aquilo. O próprio Espírito guia quem entendeu a fazer aquilo que Deus já fez. Eu disse que quando a visão vem para Ananias, a visão que Deus aparece, ele diz assim: ele está orando. Aquele homem entendeu. Como ele entendeu, não precisou ninguém vir botar a mão e botar a mão na cabeça. Ele disse: fique tranquilo, é eu que vou abençoar. Ainda disse que ele estava orando. Versículo 12 diz: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de onde tenho ouvido a respeito desse homem? Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele estava dizendo, a sua geração estava dizendo: eu sei quem é fulano. Fulano não é fogo de cheiro, não. Eu conheço a história desse jovem. Esse jovem aí fazia isso, fazia aquilo. Queridos, até você ser conhecido como homem de Deus, você tem que trazer a evidência da sua conversão. A tua palavra, o que você está dizendo, não vai convencer ninguém, mas a vida que você está vivendo vai gritar. Porque a palavra do Senhor diz: não é aquilo que eu falo, ele diz que um exemplo basta. Não, eu sempre falo, não é o que eu estou pregando aqui que você pode me considerar o nome de Deus. Você precisa ter a evidência daquilo que eu falo. E só existe uma forma de você saber se esse homem é o nome de Deus ou não: é quando você olha para a sua família. Olha para a minha casa, você vai dizer onde é que eu estou. Então, cadê você? Por quê? Porque não vai ser a performance que vai atrair a Deus, vai ser uma entrega, vai ser um entendimento, vai ser aquilo que o Espírito colocou para fora, que colocou dentro de você. Então, a única coisa que me legitima o meu chamado, o meu ministério, o meu sacerdócio é a minha igreja, a minha casa. Que igreja, Calel? Eu tenho uma igreja.
semana eu já entreguei. Porque na semana eu já cultuei. Então, quando eu entro na minha igreja, porque eu entendi que deu uma resposta rápida, eu vou vir para contribuir, não para dar trabalho. Quando eu entro na minha igreja, eu não vou trazer para casa, eu não vou levar para minha casa quando eu entro na igreja aquilo que eu não sou. Por quê? Porque tem uma pessoa que todo dia sabe quem eu sou. Enquanto eu estou aqui, alguém está ali olhando para mim. Então, quando você é curado, que entendeu a palavra, dá uma resposta rápida, quando você entra na igreja com a sua família, sabe o que você está fazendo? Abraão decidiu ser acredita em todas as, e aí está entrando. A profecia se cumpre. Estou quase querendo entrar nesse tempo. Mas se você der uma resposta rápida, você vai influenciar a sua geração. E a forma muito mais poderosa de influenciar a sua geração não é com esse que eu decoro, é com a cura da minha mulher. Todo mundo dá o crédito, eu estou nas igrejas em muitos lugares, mas o crédito não é meu. Eu só estou aqui porque aquela mulher é o pilar que eu chamo. Aleluia. Eu estou por cima aqui, ela é a estrutura de quem eu sou, de quem eu estou aqui agora. Por quê? Eu entendi o chamado e o propósito. A resposta rápida é: eu vou fazer com você, diferente daquilo que a sua geração fez. Você quer? Aí, comigo que você fala, eu vou ver. Próximo. Próximo. É assim que funciona, queridos. O reino de Deus é a resposta? Venha e me siga. É uma loucura, mas a palavra do Senhor diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por que ela é o poder? Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele quanto receberam, temos o poder de sermos feitos. Sou filho da própria Pai. Só filho entende a voz do Pai. Porque ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando o Pai diz: ei! Ele entende. Por quê? Porque a voz do Pai é diferente. Por isso que ele nos coloca como ovelha. Por quê? Como é que você cria uma ovelha? Você pode gritar. Pronto, lembrei da ovelha. Qual é o nome? Amel. Quando o dono da ovelha fala: vem, ela grita. E quando você fala: vem, ela dá ouvidos? Porque a ovelha tem voz. Ovelha serve a um só Senhor. Resposta rápida. Ô, queridos, o problema da nossa geração é que a gente está demorando demais a entrar naquilo que Deus está falando. Deus tem anos que fala comigo. Deus tem anos que fala com você sobre algo específico, sobre chamado, sobre serviço, sobre fidelidade, sobre santificação, sobre aquele jovem, aquela menina, aquele casamento, ou algo que você sabe que você tem que fazer ou deixar de fazer. E a gente fica o quê? Fingindo que não é com a gente. Deus está ali, ó. Esse que estou à porta. Se você abrir, a gente quer o desse, Zé, pode entrar para dentro. Quer que você bote a mão na maçaneira. Se você abrir, eu entro. A chave é só do lado de dentro. Esse é o problema. A maçaneta só vem de um lado. Mas sabe uma coisa? Hoje é você que abre a porta ou fecha. Chegará um dia que é ele que vai abrir ou fechar. Hoje é nós que escolhemos se ele faz ou não, santificação ou não, serve a Deus ou não, mergulha nas escrituras ou não, vida de oração ou não. Hoje somos nós. Mas vai chegar um dia que ele diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, diz que ele vai julgar a circulação da nação. Versículo 14.
principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento. Ninguém estava acreditando em Paulo. Ninguém dava um real por ele. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, entrou sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ó, eu crente. Ao Senhor, irmão. Chamou de irmão, não foi? Agora, ele era um criminoso. Deus não faltava entender quem é esse cara. Eu vou te explicar quem é Paulo, como se Deus não sabia. Isso é assim. Aí Deus vai, é ele mesmo, é esse crime. É você mesmo, João, que Deus quer fazer. Do jeito que você está, do jeito que você é. Se você dizer quero, ele diz eu também. Se você disser eis-me aqui, ele diz eu estou chamando ele. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperaste a vista e seja o quê? Cheios do Espírito Santo. Você vê que o processo não demora? Encontrou e entendeu. Entendeu? Comunhão, oração. Orou, vira crente, Pai do Senhor. Começou a ser o irmão, agora batiza no Espírito. Você está vendo o processo de Deus? Ele dá a resposta que você vai dar, vai dizer o que você vai dar. Cheio do Espírito Santo. E o próximo? Versículo 18. Imediatamente lhe caíram, que hora? E imediatamente após ele ser batizado no Espírito Santo, imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas, e tornou-lhe a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Se você quiser, Deus quer também. Se você quiser, Deus está aqui. O Senhor disse que do trono dele jorra rios de água. Não vai acabar nunca. Você vai beber do rio da sede que você está. Eu tenho tanta vontade de ser usado. Me prova. Como? Comunhão. Como? Entendimento. Intimidade. Aí você vai ver o que Deus é capaz de fazer com você. Então eu entendi que eu não sou um evangelho somente. Eu sou uma voz profética para a minha geração. Nós carregamos uma identidade, uma autoridade. E a partir desse nível, Deus começa a fazer coisas através das nossas vidas. Versículo 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Comunhão com a igreja. Versículo 20. Aí também já é demais. Paulo também. Aí também. O versículo 20. Calma aí, Paulo. Está dizendo que tudo me quebra. Eu há anos aqui tentando preparar esse versículo. E tudo, versículo 20. Alguém que agora estava querendo matar. 3 dias depois de recuperar a vista, se alimentar no versículo 20. E logo fazia o quê? Pregava. E logo pregava aonde? Nas sinagogas, a Jesus afirmando que este é Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, Paulo estava testemunhando daquele que ele estava perseguindo. E imediatamente depois de recuperar a sua vista. E os jovens terão? E o jovem que tem visão, ele prega o Evangelho. E logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que mataram
matava e exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Versículo 22 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Sabe o que eu entendo com esse texto? Não é nem tudo que a gente lê nesse versículo, esse último. Que Paulo, ele não era de Damasco. Paulo, ele estava visitando Damasco para levar preso homens e mulheres que eram do caminho. E sabe o que eu entendo quando ele diz que ele estava confundindo os que estavam morando em Damasco? Que Paulo não saiu do lugar e deixou o rastro. Paulo, ele teve que permanecer em Damasco para testemunhar que verdadeiramente Cristo muda histórias. Ele poderia muito bem abandonar aquele lugar de vergonha e ir para outro lugar e começar uma nova história. Mas Paulo, ele não faz isso. Ele rearruma primeiro o ambiente onde ele era, a maldição de ele começa a ser visto, começa a confundir o povo. Eu tenho certeza que os meus amigos do Taubaté, se eles estivessem aqui, eles estariam atônitos. Não é este, aquele que fumava conosco. Mas eu quero dizer para você, esse é o entendimento que nós temos que injetar na nossa geração. Programar a nossa geração. Fazer com que eles fiquem atônitos naquilo que Deus fez conosco. O que eu tenho que fazer quando um jovem amigo meu encontrar comigo? Fazer com que ele se desespere por aquilo que eu tenho e desejo de também. É imediato. É rápida a resposta. Fique de pé no seu lugar. Eu acho que não tem nada. Eu falo de outros homens, mas Paulo já era suficiente para a gente entender a velocidade da resposta. Eu acho que Paulo já é um bom exemplo para nós entendermos que nós precisamos conhecer a palavra. Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. E os conselhos de Timóteo, jovem, no dever de casa para você. Lê 1 e 2 Timóteo. Você vai ver os conselhos que Paulo dava para esse jovem Timóteo, seu discípulo. E o conselho de Paulo para Timóteo 1:12 era: Timóteo, apresenta-te como ovelha aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo dá outro conselho a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que ouvem aquilo que você prega. Então, jovens, você só tem uma saída aqui essa noite. É sair daqui e mergulhar nas Escrituras. Você não tem outra forma. Deus não trabalha de outra forma. Deus só pode trabalhar quem tem matéria-prima. Deus só pode trabalhar quem tem fundamento. Deus só pode trabalhar na vida de quem entendeu o que Ele está falando. O jovem que é salvo, ele dá uma resposta. O meu apóstolo, meu líder, ele não fica atrás de mim procurando. E aí, Ricardo, como é que está a rede jovem? Ricardo, a igreja já abriu? Ricardo, eita, como é que foi? Vai ter rede semana que vem? Ricardo, como é que está a igreja? Como é que está o jovem? Ricardo, como é que está? Ele diz: eu entendi. A minha missão é facilitar o chamado do meu líder. Eu sou uma extensão daquilo que o meu líder veio fazer. Então, quando o meu apóstolo ele está lá, ele está despreocupado porque ele entendeu o que eu entendi. Então, ele não precisa mais ter um problema, agora eu tenho uma solução, pegando junto com ele. Por quê? Porque esse cara, esse jovem, essa jovem, eles entenderam a mesma coisa. Porque Deus dá uma visão específica e essa visão é única para todo mundo chegar no mesmo lugar. Então, quando eu entro na minha igreja, eu sou líder de
Nós somos os facilitadores da vida do meu líder, dos nossos líderes, da nossa igreja, da nossa família, dos nossos amigos. Esse é o reino. João Batista, ele abre um caminho e diz: agora sim, Jesus vem e passa. O que Jesus faz? Ele abre um caminho, escolhe pessoas e diz: agora vai, faz a mesma coisa. E até